A fraude de Maduro e a manipulação da mídia brasileira. Maduro agora é conservador e é de direita. É do ridículo completo, né? Bom, antes de comentar um pouco sobre isso, vamos fazer uma recapitulação então das coisas que estão acontecendo lá na Venezuela. Então, no último fim de semana, né, aconteceram as eleições lá na Venezuela e, para surpresa de ninguém, o Maduro se declarou vencedor, né? O processo eleitoral foi todo fraudado, obviamente. Ninguém esperava outra coisa que não fosse uma fraude. O Maduro sabia que ia perder, não quer entregar o poder, e aí então teve que fraudar aí o resultado. A pergunta que não se quer calar não é por que houve fraude, por que o Maduro não respeita o processo eleitoral. A pergunta que não se quer calar é a seguinte: não dava para fazer uma fraude melhorzinha, não? A fraude no Maduro foi tão escancarada, tão na cara dura, tão vergonhosa, tão explícita, até a CNN conseguiu ter acesso lá a um boletim que mostrava uma grande vantagem para o candidato da oposição. Porcentagem talvez de 70 para ele contra 30% do Maduro, né? Então essa que é a pergunta. Não dava para o Maduro é tão incompetente assim, os seus asseclas e cupinchas e bajuladores são tão incompetentes que não consegue fazer uma fraude mais bem elaborada, não? Curioso, essa que é a pergunta que eu faço. Se eu encontrasse com ele, falaria assim: Maduro, eu sei que você é sanguinário, eu sei que você é um comunista, eu sei que você é um ditadorzinho, eu sei que você é um psicopata, mas a pergunta é a seguinte: não dava para você fazer uma fraude melhorzinha, não? Por quê? Porque os governos comunistas, eles são sanguinários, eles matam os opositores, perseguem, promovem a fome no país, reduzem a nação à miséria, provocam imigrações, etc. E aí, então, um lado diz que não vai ter... aí tem duas correntes, né, no comunismo internacional. Uns não fazem eleição e falam: sou o ditador, aqui quem manda sou eu, acabou. E de um outro lado tem as fraudes, né? Eleitorais e tal, comum em tudo quanto é o espectro comunista. O Maduro aderiu, então, a essa tendência de tentar dar uma certa legitimidade. O problema é que a fraude que ele fez é extremamente mal feita, né? Então, os países mais sérios então reconheceram a vitória do opositor e disseram que as eleições foram fraudadas. O Brasil, para surpresa de ninguém também, ficou em cima do muro, tá, tá com uma versão mensal. A diplomacia do Brasil está numa versão de peixe ensaboado, né, que não diz nem que sim nem que não, mas que no fundo quer aceitar a vitória de Maduro, né? Elementos aí de esquerda aqui do Brasil já disseram que Maduro é o vencedor, né? E o PT já declarou que o Maduro é o vencedor, né? A diplomacia do Brasil, no fundo, quer dizer que o Maduro é o legítimo presidente da Venezuela e tal, mas tá chato, tá constrangedor isso e tal, então estão ensaboando, estão encebando, como se diz aí na gíria, né? Então a posição do Brasil, em resumo, é simplesmente vergonhosa. Da Rússia já era esperado, da China já era esperado, da Coreia do Norte, do Irã em apoio à Venezuela já era esperado. Aí aqui cabe um parênteses, né? Tá cheio de conservador aí que apoia a Rússia, que gosta do Putin como suposto adversário, como suposto conservador, adversário da globalização, da cultura woke. Bom, mas então vocês estão apoiando, faço a pergunta para esses supostos conservadores que apoiam o Putin. Então vocês estão apoiando um governo que é aliado da Coreia do Norte e aliado da Venezuela comunista. É muito estranho um conservador apoiar Putin, né? Eu já vi vários assim dizendo que não, Putin é a resistência conservadora no mundo. É de um ridículo isso. Putin apoiando, aliado da Coreia do Norte e aliado da Venezuela. Como é que um conservador apoia o Putin, né? Realmente é inacreditável. Aí eles dão um discurso: mas ele está fazendo uma oposição aos Estados Unidos. Ué, então fique contra o Putin contra os Estados Unidos, né? Muito mais coerente que ficar apoiando, né, o Putin, né? Então, a diplomacia do Brasil é uma vergonha, né? E não ter contestado a eleição da Venezuela,
e aí tá, não sabe para que lado que vai. Tá igual a barata tonta, com um monte de declaração que não significa nada e que também não resolve nada, e aí tá para lá e para cá não sabendo o que que faz, né? Uma tristeza. E, e agora uma coisa sejamos honestos, né? O Maduro cumpriu com a promessa. Ele disse que se a oposição ganhasse ia ter um banho de sangue. E esse banho de sangue está acontecendo na Venezuela. Eu estou rindo para não chorar, né? Então, se estima que por volta de 20 pessoas morreram. Eu vi um número de 19, né? Mas eu acho que o número deve ser maior. Mais de 1.200 presos e mais de 100 feridos, né? Então, o Maduro cumpriu com a promessa de banho de sangue. Lembro também que dados do ano passado, de 2023, quase 8 milhões de venezuelanos, desde o tempo do Chávez, já abandonaram a Venezuela. Esse número vai aumentar, claro, né? Então, a Venezuela é o país do mundo que mais expulsou os seus habitantes de lá, porque no fundo esse regime da Venezuela convida as pessoas a emigrarem, essa que é a realidade, né? Então, a maioria, o lado triste dessa história é que esses imigrantes, as pessoas que estão fugindo da fome, a maioria são jovens, né? Então, o Maduro está sacrificando o futuro da nação, porque quem é criança, obviamente, não tem condições de fugir. E muitos que já são velhos e idosos também não têm condição. Então, a maioria desses imigrantes, a maioria esmagadora, são jovens, eram produtivos na Venezuela e fugiram lá do terror, com toda razão. Se eu fosse venezuelano, também já tinha ido embora, né? Se o regime aperta, você tem o direito, ou melhor, até a obrigação, né? Quanto mais você tiver família, de defender a sua família do comunismo e procurar uma vida melhor em outra nação, né? Então, quase 8 milhões de pessoas emigraram. Então, ele está, além de já ter destruído a Venezuela no presente, ele está destruindo a Venezuela no futuro, né? O Maduro. Mas o Maduro é daqueles psicopatas imorais que não pensa no povo, só pensa nele e no seu grupo que o apoia. Esses generais que o apoiam, esses burocratas, esses magistrados da alta corte venezuelana também têm sangue nas mãos igual o Maduro. São assassinos, são criminosos do mesmo naipe que o Maduro. O Maduro não está nessa sozinho. Ele tem uma rede de apoio que ganha muito bem, que tem Ferrari, tem loja de Ferrari na Venezuela, que viajam, que passam suas férias nos Estados Unidos, que vão para a Europa, etc. É sempre assim, né? Aquela casta de privilegiados que o comunismo forma, com uma massa de miseráveis, né? Venezuela repete o script da União Soviética, da Alemanha Oriental, de Cuba, etc. E uma prova que repete mesmo é que o Maduro disse, né? Pelo menos eu vi a mídia divulgando, mídia escrita nesse sentido, abre aspas. E vamos fazer uma aposta para ver se esses presídios de segurança máxima conseguem a reeducação e se tornam fazendas produtivas, que cheguem a produzir, que cheguem a trabalhar como faziam naquela época. Bom, se tem muitas estradas para fazer, então vamos fazer estradas, fecha aspas. Então, o Maduro anunciou que vai construir presídios e que vai colocar presos políticos nesses presídios, né? E vai obrigá-los a trabalhar e mais. E que teria um objetivo também de reeducação. Olha, campos de reeducação, campos de trabalho forçado são campos que remetem ao mundo do socialismo real, remetem, traduzindo em miúdos, ao Gulag e aos campos de reeducação chineses, né? Então, no Gulag havia trabalho forçado, o Stalin mandava para lá os prisioneiros políticos e boa parte da produção soviética era feita nos gulags. Na China havia os trabalhos de reeducação com o objetivo de doutrinar as pessoas no comunismo, enquanto havia essa doutrinação, também havia trabalho forçado. Então ele se inspirou na China comunista e na União Soviética e vai fazer esses campos de concentração. Na verdade, são campos de concentração, né? Vão obrigar a pessoa a trabalhar até morrer, vão ser torturados, vão ser espancados, vão passar fome. É isso que o mundo comunista faz com os opositores políticos. Então, o Maduro se mostra como um socialista clássico, aquele que odeia
a oposição, e quando há protesto reprime, mata, não está nem aí com o sangue dos outros, e também vai criar esses campos, ou pelo menos diz que vai criar campos de concentração à moda chinesa e soviética. Ele repete os líderes do socialismo real, né? E para você que está com medo que o Brasil se torne também uma Venezuela, isso é possível. Não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível. O Brasil não está livre de se tornar socialista, né, como dizem alguns. O Brasil não está livre. Só tem um jeito de você se proteger e ficar totalmente livre de uma agenda esquerdista, pelo menos no Brasil. É sair daqui, procurar uma vida melhor em outra nação. Para isso, eu recomendo o escritório do Dr. Daniel Toledo, que cuida de imigração, principalmente para os Estados Unidos. O link está na descrição. Bom, voltando agora à questão da mídia brasileira. A mídia brasileira a mídia no mundo inteiro é uma vergonha. Né? Isso todo lugar a mídia é uma vergonha. Não existe mídia livre. Né? Nos países que não são comunistas declaradamente, a mídia também não é livre. A mídia totalmente é vinculada a determinadas agendas, seja qual for. Não existe mídia livre, isso não existe. Isso é uma lenda. Né? Uma lenda que foi criada justamente para as pessoas acreditarem na mídia. Porque se a mídia declara, olha, eu sou tendencioso mesmo, eu cumpro o que os meus manda-chuvas, os repórteres declarando, né? Eu cumpro o que meus manda-chuvas dizem, aqui realmente somos tendenciosos, estamos a serviço de uma agenda, ninguém assistiu nenhum programa. Então eles venderam essa ideia ridícula que nunca existiu, que mídia é livre, imparcial, isso não existe. Mas é vendida essa historinha aí, bonitinha, né? Só os ingênuos acreditam. E a mídia no Brasil não foge à regra, né? Também tem uma mania do Brasil dizer que só a mídia do Brasil é ruim. Não, a mídia do mundo inteiro é péssima. Mas assim, basta ver a mídia americana como é. E a mídia do Brasil, então, já está ensaiando, né? Já começou o comentarista ali, não lembro o nome dele, porque eu também não assisto lá da Globo. Eu vi, eu vi a declaração dele, mas eu não sei o nome dele. Que disse que então o Maduro não pode ser mais considerado de esquerda, porque ele é conservador e tal. Quer dizer, a mídia já está empurrando ele para o espectro da direita. Isso é tão ridículo, gente. Só rindo mesmo. Né? Então, até um mês atrás, Maduro era de esquerda, aí tá vendo? Convocou eleições, vai respeitar um resultado. Aí, quando ele não respeita, ele vira de direita. Nossa, que ridículo, gente. Então, a esquerda limpinha, a esquerda, vamos dizer assim, mais raiz, já assumiu o Maduro e vai com ele até o final dos tempos. Mas a esquerda limpinha, né? A esquerda clássica vai com ele até morrer, mas a esquerda limpinha está querendo se livrar do Maduro. Olha, não tem nada a ver com Maduro, nunca pensei assim e tal. E aí estão querendo empurrar ele para a direita, porque toda a esquerda é limpa, toda a esquerda quer o bem para a humanidade, a direita que é malvada, a direita não quer o bem para a humanidade, a superioridade moral está com a esquerda. Então, é como o Maduro agora está na cara dura, que está reprimindo, que é um antidemocrata, que é um ditadorzinho sanguinário, eles estão querendo empurrar para a direita. Isso é de um ridículo, né? Esse povo não tem. Esse povo consegue se olhar no espelho, consegue dormir à noite. Nossa, é impressionante a má fé deles, né? Lembrando que esse espectro de direita e esquerda anda conforme a história, né? Por causa da janela de Overton. A janela de Overton é dinâmica, né? Sempre caminhando para o lado do mal, né? Sempre assim. Então, de modo que uma pessoa mais à esquerda, mais liberal, há 100 anos atrás, hoje seria considerada de direita e conservadora, né? Esse termo esquerda e direita nasceu dentro do contexto da Revolução Francesa, né? Aliás, se você quiser entender mais sobre a Revolução Francesa, a nossa editora recém-lançada Caravelas lançou 2 títulos excelentes, inéditos no Brasil. Estamos traduzindo os 2 livros diretamente do francês para o português. Estamos em campanha de lançamento e essa campanha de lançamento vai se encerrar agora no dia 6 de agosto. Então não perca a oportunidade de adquirir esses livros. Quem comprar esses livros vai ganhar um curso de história da França. Depois que essa campanha encerrar, se sobrarem livros,
esses livros serão vendidos, mas com outro preço e sem o bônus do curso, né? Então não percam essa oportunidade. Vai até o dia 6, o desconto é de 30%, né? Mais uma vez, essa mídia, né, ela segue muito as teses do Goebbels, né? Não cabe aqui analisar sistematicamente, mas nós vemos vários traços, né, do pensamento do Goebbels adotados na mídia, e também por outras propagandas comerciais também, né? Há autores que dizem que tem um autor, um teórico da comunicação, eu esqueci o nome dele, que diz que a propaganda moderna deve muito a Goebbels. E a mídia descaradamente adota muito das teses de Goebbels, né? E também adota as teses de desinformação, né? Então temos o livro Desinformação, eu já recomendei aqui no canal, não vou retomar a análise do livro, é obrigatório, né? Então, leiam o livro Desinformação. A mídia, ela faz exatamente, ela usa tanto técnicas de Goebbels como técnicas da desinformação soviética, né? Então, essa manipulação midiática é a regra, né? É a regra, ela quer levar a população para onde ela quer, ela não está preocupada com a verdade, com isenção, em defender o bem e atacar o mal, ela está preocupada com a agenda. E ela vai usar todos os meios para levar a população em cumprimento dessa agenda. Quer usando técnicas de Goebbels, quer da desinformação soviética. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado e até o próximo vídeo.